Na verdade, quando o irmão me convidou para pregar, eu estava doente, né? E estava passando por um vale, né, de dificuldade, estava cheio de ferida na garganta, a garganta estava se fechando, mas eu não recusei a oportunidade, porque Deus não chamou para ficar recusando, Deus nos chamou para ser soldado de Jesus Cristo, porque o soldado de Jesus Cristo, ele passa por muitas dificuldades. Então nós temos que estar firmes. Ele está preparado para obedecer aquele que o alistou, aquele que nos alistou, o nosso general é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor nessa noite, Rei dos Reis, Senhor e Senhor, e Ele está nessa noite aqui para abençoar a tua vida. Irmãos, o livro de Ezequiel fala sobre um vale de ossos secos. Nós sabemos, irmãos, que esta palavra foi comparada ao povo de Israel, um povo que Deus criou para adorar a Ele, um povo que Deus separou somente para Ele, um povo que Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Para quê? Para que adorares somente a Ele, porque o nosso Deus é um Deus santo, um Deus que não divide sua glória com ninguém. Ele quer que adore somente a Ele. Abraão, onde estava? Ele estava numa terra pagana, uma terra onde adorava a deuses falsos. E diz a Bíblia que Abraão escutou a proposta daquele Deus, que ele nunca tinha ouvido a sua voz, mas ele acreditou que era Deus que estava falando com ele, porque ele sabia que esse Deus que um dia falou com Noé, a história corria. Então esse Deus era que estava falando com ele. Então ele acreditou e saiu do meio da sua parentela, e Deus fez uma nação muito grande através de Abraão, Isaac, Jacó, José, e começou a crescer aquele povo. De repente Deus levantou Moisés e tirou do Egito, da escravidão, aquele povo, e se tornou uma nação de Israel, uma nação que, quando Jacó estava no meio do deserto, chegou Deus para ele, ele lutou com Deus e falou: como teu nome? Meu nome é Jacó, a partir de hoje será teu nome Israel. Então Deus, ele estabeleceu e falou: de ti nascerá muitos reis e serás uma nação abençoada. Só que naquele momento o nosso Deus falava assim: mas somente a mim adorarás, somente a mim tu tens que andar na minha presença. Quando Moisés começou a liderar esse povo, anos depois, Deus deu um estatuto, Deus deu lei, Deus deu mandamento para que esse povo obedeça, para que esse povo ande na palavra. Então a Bíblia diz que esse povo começou a andar bem na presença de Deus, começou a vencer luta, começaram a vencer várias guerras, Deus estava com ele. Mas quando ele se afastava de Deus, Deus entregava eles na mão dos inimigos. Diz a Bíblia que em Judá, aquela nação de Israel, estavam em pecado. Irmãos, a Bíblia diz que enquanto eles estavam em pecado, Deus não estava com eles. Deus se afastou, porque Deus tem nojo de pecado. Deus tem nojo daqueles que andam fora da palavra. Deus olha com tristeza quando vê um filho que está em desobediência. Diz a Bíblia que Deus se afastou deles e entregou a eles para o rei da Babilônia. 1400 quilômetros, aquele exército mais poderoso, o império, que era o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que chegou até Judá e enfrentou pela primeira vez a eles, pegou e levou a cativo várias pessoas para a Babilônia. Segunda vez também matou o rei Eliaquim, levou mais outra certa quantidade. E depois, pela terceira vez, um outro rei que desobedeceu a Deus, não andou na presença de Deus. Diz a Bíblia que Deus permitiu que esse rei viesse, determinasse com a cidade de Jerusalém, e que derrubasse os muros, e derrubasse o templo, queimasse o templo. E a Bíblia diz que eles levou 10.000 judeus para a Babilônia. Diz a Bíblia que foi levado aquele povo para a Babilônia, e daí que eles estavam naquele lugar, perdidos, sem esperança,
sem saber o que fazer, porque agora não tinha mais como adorar a Deus naquela terra pagana, onde existia adoração a Marduk, onde existia adoração a Ista, onde existia adoração a vários deuses que não tinham ouvido para ouvir, nem boca para falar, nem para falar com o povo, porque o nosso Deus é um Deus que fala, o nosso Deus é um Deus que tem poder, o nosso Deus é um Deus que levanta aquele que está caído, o nosso Deus é um Deus que muda a história daquele que está, parece, já destruído. Israel, irmão, estava como aquele vale dos ossos secos, diz a Bíblia que Israel estava sem esperança. Mas naquele momento Deus levanta um homem com autoridade, e esse homem era Ezequiel, e começou Deus usar a vida daquele homem na beira do rio, e diz a Bíblia que ele cada noite ou cada dia de manhã ele vinha e trazia uma palavra, e dizia: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Que glorioso quando a gente fala: assim diz o Senhor, não vem da carne. Assim diz o Senhor, aquele Deus que criou toda a terra, aquele Deus que tem poder aqui em cima do céu, aquele Deus que está olhando para você e conhece a tua vida como está nesta noite, aquele Deus que está conhecendo o teu coração, aquele Deus que sabe a tristeza que tu carrega na tua vida, mas Ele vai te alegrar nesta noite, porque esse Deus é um Deus que muda a história. Esse Deus está no nosso meio nesta noite. Eu não sei como tu chegou esta noite aqui, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, eu não sei se você está como esse vale de osso seco, está esparramado assim seco, mas nesta noite eu vou profetizar em nome de Jesus, e esses ossos vão se juntar, vai se juntar os ossos, vão juntar carne, vai se juntar nervo, e você, eu vou profetizar nesta noite, e você vai sentir o Espírito Santo na tua vida, e você vai se levantar como um exército, com autoridade. O inimigo vai ter que sair retirado nesta noite, porque Deus é que aquele que me mandou esta noite se faz presente em nosso meio. Diz a Bíblia, irmãos, que Deus, a mão do Senhor, não diz Deus me mostrou, a mão do Senhor, o profeta Ezequiel falou, a mão do Senhor veio sobre mim e me levou em espírito. Em espírito, irmão, sou aquele que busca a presença de Deus, sou aquele que se separa para Deus, sou aquele que está separado a sua vida para Deus, e diga: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Eu não enxergo essas coisas espirituais, mas se o Senhor me mostra, eu consigo ver aquilo que o Senhor, aquelas coisas que estão ocultas, aquilo que o homem não vê. Deus enxerga tudo, irmão. Não vamos pensar que Deus não sabe aquilo que tu faz durante a semana, aquilo que tu faz na tua casa. Deus enxerga tudo. Ele é um Deus soberano, onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que tem poder sobre todas as coisas, um Deus que, por mais que Israel estava perdido, estava como os vales de osso seco, mas esse Deus poderoso continuava no trono como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, às vezes, nos leva um vale para quê? Para que a gente reconheça que somente Ele é soberano, somente Ele que tem autoridade, somente Ele que pode mudar a história de alguém, somente Ele que tem poder para tirar do monturo e levantar e assentar-se entre o meio dos príncipes. Somente Ele que faz as coisas que o homem não consegue fazer. Glória a Deus. Diz a Bíblia, irmão, que Ezequiel foi levado pela mão do Senhor e diz, e fez andar no meio do vale, e diz que o Senhor perguntou para ele: o Ezequiel, poderão viver esses ossos? E ele disse: o Senhor, tu o sabes. Ele sabe todas as coisas. Ele sabia que esses ossos poderiam viver, porque Ele é que forma tudo. Ele é que te criou, Ele é que te fez você para adorar a Ele. Ele sabe como você entrou nesta noite. Mas a pergunta dele para Ezequiel, para ver se Ezequiel se humilhava, ele dizia assim: poderão viver esses ossos? E ele falou: tu o sabes, Senhor. Diz a Bíblia que ele falou: então profetiza, porque tem momento que você vai andar no meio das águas, caminhando no meio das águas, Ezequiel 47. Mas tem momento que você vai ter que andar no meio dos ossos secos.
E na sequidão você vai ter que profetizar. Vai dizer: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E quando tu diz assim diz o Senhor, não estou dizendo eu, não estou dizendo, é aquele soberano que nos chamou. E quando o soberano fala, faz alguma coisa, é porque ele está colocando um carimbo em cima e fala: faz porque eu sou, fala porque eu estou fazendo. Não é eu que estou fazendo, é Ele o soberano e não sou Deus soberano. Diz a Bíblia que ele falou: profetiza sobre ele, e eu estenderei nervos e estenderei carne, e eles vão começar a se ajuntar todo primeiro esses ossos. 206 ossos eu acho que tem o ser humano, né? Quem estudou aqui? Quantos ossos tem o ser humano? 206 ossos, né? Até o último osso que está aqui detrás da orelha, pequenininho, e que de repente começou a soltar. Porque ele que criou. Ele sabe tudo, estava tudo esparramado. Tudo esparramado. Um grupinho aqui, outro grupinho lá, e assim vai. Mas quando Deus começa a trabalhar, começa a juntar. E união. Porque em separação Deus não habita. Em separação Deus não opera. Em separação Deus não faz aquilo que tem que fazer. Mas se você está todo unido no mesmo Espírito, Deus começa a se manifestar a sua glória. E você começa a ser abençoado pelo poder e a autoridade dele. E você começa a ver a diferença. E Deus começa a se manifestar no meio. Já começa a ser milagre. Já começa a vir as almas. Já começa a ser batido com o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele que está operando. Não é Ariel, não é Márcio, mas é o Espírito Santo que opera. Eu sinto o Espírito Santo nesta noite aqui. Se você veio para adorar nesta noite, abra a tua boca. Mas se você está com aqueles ossos secos, Deus vai te ressuscitar nesta noite. E você vai se levantar como um soldado valente. Aí você vai ver a diferença que você vai fazer no meio desse povo. Você vai passar nesse púlpito, você não vai conseguir terminar a pregação de tanta graça de Deus na sua vida. Esta é a presença do Espírito Santo. Só que para ter a presença do Espírito Santo, nós temos que separar as coisas que o inimigo começa a trazer para nós. Como o irmão falou, não se misturar com o mundo. Porque Israel pereceu porque começou a adorar Baal. E o nosso Deus não divide sua glória com ninguém. Adorará somente ao Senhor teu Deus, falou Jesus para Satanás. Somente ao Senhor Jesus. Diz a Bíblia, irmãos, que Ezequiel começou a profetizar e se ajuntar aqueles ossos. Se ajuntaram. Um extremo começou com aquele barulho e ele estava lá no meio daqueles ossos, só observando o que Deus estava fazendo. Porque eu posso ser um vaso, mas eu não faço nada. Quem faz é o nosso Deus. Eu posso ter a graça de Deus na minha vida, mas quem opera é Ele, quem tem poder é Ele, quem faz as coisas é Ele. Então diz a Bíblia que ele estava observando o que Deus estava fazendo. E de repente falou: profetiza. E começou a ser reunidos os nervos, a pele. Só que estavam todos, agora tinha pele, tinha nervo, tinha tudo, um semblante de ser humano, mas estava morto. Tem muita gente que está por dentro, por fora muito bonito, mas por dentro está morto espiritual. Mas Deus quer te ressuscitar nesta noite. Deus quer te dar espírito nesta noite. Deus quer fazer algo na tua vida nesta noite. Mas o que acontece? Para isso Ele vai ter que unir. Para isso Ele vai ter que unir. Ele vai ter que unir os ossos primeiro. Ele vai ter que começar a unir os nervos. E vai começar a juntar-se pele. E aí você vai ver: ah, mas ainda, nossa, que legal, está bonito já. Só que ainda falta o espírito. Já está faltando o espírito. Aí diz a Bíblia que ele falou: profetiza, filho do homem. E diz a Bíblia que ele profetizou. E de repente veio um vento pelos quatro cantos. E nesta noite vai vir um vento pelos quatro cantos. Oh, glória a Deus. Vai começar a soprar na tua vida nesta noite. Oh, vai começar nesta noite o vento a soprar. Vai começar a soprar.
E aquele que está talvez vestido de carne, mas sem o Espírito vai entrar na tua vida nesta noite. E você vai sair diferente do que tu entrou. Porque tu vieste aqui talvez da mesma maneira, tu pensaste que ia sair. Mas nesta noite o Espírito Santo vai começar a passear em nosso meio. E você vai ver a diferença que Ele vai fazer na tua vida. Aquilo que tu não conseguia fazer, Ele vai fazer por ti. Porque somente Ele tem poder para mudar as coisas que o homem não consegue fazer. Somente Ele, porque criou o ser humano. E Ele criou para adorar a Ele, não para estar com essa boca fechada como o defunto. Deus te criou para que abra a tua boca e glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Porque somente Ele que merece toda adoração, toda glória. A igreja se coloca de pé nesta noite. Nesta noite Deus quer falar em nosso meio, mas nós temos que dar lugar ao Espírito Santo nesta noite. Ele quer ressuscitar a vida nesta noite. Ele quer fazer a diferença na tua vida. Ele quer fazer aquilo que tu não pode fazer nesta noite. Mas tu tens que abrir tua boca e glorificar esse Deus maravilhoso. Se tem alguém do teu lado que está morto espiritual, nesta noite ele vai ressuscitar. Por quê? Porque não vai aguentar o poder de Deus na tua vida. E vai começar a contagiar. E você vai ver o que Deus vai fazer em nosso meio. Diz a Bíblia que naquele momento ele profetizou e veio o Espírito e entrou e se levantaram como um exército de peixe. Diz a Bíblia que o Senhor falou para ele: assim é a minha casa de Israel. Eles estavam como ossos secos, mas eu vou restaurar, eu vou ressuscitar, eu vou fazer voltar para Jerusalém. Tem muitas pessoas que saíram de Jerusalém nesta noite, foram para outro lugar, e a ordem é ficar em Jerusalém para que sejam revestidos com poder e autoridade, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos: fiquem em Jerusalém, que eu revestirei do poder e autoridade, e eu batizarei com fogo. O Espírito Santo não batiza com fogo de palha, o Espírito Santo batiza com fogo, com poder e autoridade. Eu não sei como você está nesta noite, se você é batizado com o Espírito Santo, mas se você está na presença de Deus, guardando os mandamentos dEle, fazendo a vontade dEle, obedecendo a palavra, e se você está procurando o batismo com o Espírito Santo, Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai te encher de graça nesta noite. Mas para isso nós temos que arreglar nosso altar, para isso nós temos que primeiro arreglar nosso altar, e aí de repente vem um fogo do céu, como fez lá quando estava Elias estava contra Baal. Diz a Bíblia que os 850 sacerdotes o dia inteiro ficaram, ou seja, até meio-dia dançando, e se cortavam, e começava a se cortar e dançava, e Baal, manda fogo, manda fogo, manda fogo, e nada de Baal mandar fogo, porque Satanás era Baal. Até ele tentou mandar, mas Deus não deixa, porque o único que pode mandar fogo de verdade é o Espírito Santo. O único que tem poder para fazer a diferença é o Espírito Santo. Então, irmãos, diz a Bíblia que aquele homem falou: já chega, porque ele se burlava daqueles profetas de Baal. Elias pegou, arrumou as 12 pedras que simbolizavam a tribo de Israel e arrumou o altar, colocou água, mandou trazer o bezerro, cortaram no meio e colocou conforme a palavra de Deus. Aí ele clamou ao Senhor. Na hora desceu fogo, porque o altar estava arrumado. Como está o altar nesta noite? Está arrumado na presença de Deus? Ou você está que nem aqueles vários ossos secos ali esparramados no chão? Se você está que nem vários ossos secos, Ele vai te ajuntar nesta noite. E Ele vai te ressuscitar nesta noite. Só que nesta noite nós vamos profetizar. E se você ouviu a palavra de Jeová nesta noite, você vai viver e vai se levantar como um soldado valente para ajudar aquele que está orando por ti, para ajudar o pastor, para ajudar essa hora, para que cresça, não para que seja diminuída. O Espírito Santo não faz divisão. O Espírito Santo, ele faz multiplicar aqueles que temem a Ele. Ele faz multiplicar para que a obra cresça. Mas para que a obra cresça, nós temos que andar na palavra. Para que a obra cresça, nós temos que obedecer aos seus mandamentos. Se nós estamos obedecendo o mandamento e temos compromisso com Ele, Ele tem compromisso com a gente. Levanta, e quem se levanta tem que cair por terra, porque maior é o que está conosco que aquele que está com Ele. Com Ele está o braço de carne, mas conosco está Jeová. Jeová
aquele sonho que Satanás pensou que você já enterrou, ele vai começar a desenterrar seu sonho nesta noite. Tem alguma necessidade nesta noite? As horas já se passaram. Eu não posso ser extenso, eu tenho que cumprir o horário. Você passaram 3 minutos. Tem alguma necessidade nesta noite? Tem alguém que Deus falou contigo? Tem alguém que Deus está começando a ressuscitar nesta noite? Tem alguém que quer fazer um compromisso firme com Deus e se apartar do mundo? Tem alguém que quer ter um compromisso com aquele que te comprou com seu sangue precioso na cruz do Calvário? Passa aqui na frente. Os obreiros, com permissão do pastor Márcio, os obreiros vão orar por você. E você vai receber aquilo que você veio buscar nesta noite. E se tem alguém que quer entregar um recado da parte de Deus, está liberado para entregar. Por quê? Porque aqui o irmão falou que tem liberdade do Espírito Santo. E se tem liberdade do Espírito Santo, tem poder que começa caminhando em nosso meio. Esse poder não é o poder do diabo, esse poder é o poder de Deus que está em nosso meio. Tem liberdade para falar. Tem liberdade, porque onde não tem profeta, a igreja é morta. Mas onde tem profecia do Senhor, Deus começa a restaurar, Deus começa a fazer a sua obra conforme Ele quer e conforme Ele pensa em fazer. Não tem ninguém esta noite? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É muito forte que Deus me entregou agora há pouco ali no banco. Eu não queria vir. Eu estou tremendo, gente. Eu estou tremendo. Mas eu vejo anjos aqui nessa igreja. Alguns têm asas, eu não sei o significado, pastor. Alguns têm asas, alguns têm vestes brancas, só que outros têm asas, mas não estão com vestes brancas. Eu não sei o que Deus quer dizer com isso. Eu estou sem palavras, eu não sei, nunca aconteceu isso comigo. Mas é muito forte, igreja. E quando o pastor falou em união, eu também vi que tem alguns irmãos que estão lutando por muita união nessa igreja, mas tem alguns que estão se afastando da união, não querem chegar perto. Entrego isto com muito temor, irmãos. Eu não sei o que Deus quis dizer para mim naquele momento, mas eu sei que é uma coisa muito forte. Amém? Eu quero fazer um convite nessa noite. Se não tem ninguém que quer aceitar a Cristo, aquele Jesus que derramou a última gota na cruz do Calvário por mim e por você, Ele pagou um preço muito grande por tua vida. Eu não sei se tem alguém que não tem Jesus no seu coração, e se tem alguém que quer se converter de novo, porque Paulo disse assim: eu me converto todos os dias na tua presença, Jesus. Hoje eu me converto a Jesus de novo, irmãos, porque todos os dias eu tenho que converter-me a Deus. Não é pensar que porque você tem vários anos de crente, que você está bem na presença de Deus. Todos os dias nós temos que se converter a Deus e falar: Senhor, além da misericórdia que tu tiveste, que todos os dias se renova da minha vida para que eu possa viver, tem mais uma misericórdia da minha vida, porque eu sou faltante e pecador. E nessa noite Deus falou que vai restaurar e vai ressuscitar. Eu vim e falei a palavra. Eu sou livre do teu sangue e livre daquilo que eu falei. Por quê? Porque a palavra falou. E a palavra é como a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma. Aonde nada vai, a palavra de Deus vai. E nesta noite ela entrou, ela penetrou. Se você não quer abrir teu coração, já é problema do Senhor. Mas eu falei nesta noite. Aquilo que eu tinha que falar, eu falei. E eu continuo falando. Se tem alguém que quer falar aquilo que Deus mandou falar, pode falar.
Estamos com liberdade nesta noite. Deus quer obrar em nosso meio, mas temos que começar a ressuscitar esta noite. E como vamos ressuscitar? E nesta noite vai ter o sopro do Espírito Santo na tua vida, e você vai começar a ressuscitar nesta noite. Você vai ver que esse sopro vai te dar vida, e essa vida vai te levar um dia até a vida eterna, porque lá diz a Bíblia que não entra nem sombra de pecado. Lá não entra nem sombra de pecado. Temos que ver como está a nossa vida diante da presença de Deus. Se nós estamos purificados, lavados no sangue daquele que nos comprou um dia, nós vamos entrar naquela mansão celeste. Mas se nós não estamos lavados, este sangue vai te lavar nesta noite, e você vai sair daqui purificado pelo poder da palavra. Se não tem nenhuma necessidade mais, eu peço orações a meu favor, para que eu possa cada dia buscar mais a presença de Deus. Porque o homem sem a presença de Deus, sem a graça de Deus na vida dele, ele não é nada. Ele é como uma folha seca que o vento leva para todo lado. Mas o homem que está cheio do poder do Espírito Santo no divã, o Espírito Santo, ele se mantém firme, porque ele está firmado na rocha que é Jesus Cristo, aquele consumador de todas as coisas. Não tem nenhuma necessidade mais? Então vamos orar nesta noite. Vamos orar então nesta noite. Soberano